Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Professor, qual será o tema da nossa aula? A nossa aula, ela será a aula de número 6, cujo tema a ser abordado, cujo tema a ser tratado é Seres Vivos, parte 2, ou seja, daremos uma continuação ao conteúdo da aula passada. Muito bem, professor. Dentro desta nossa aula, o que nós temos para hoje? O que o senhor irá apresentar para nós? Inicialmente, farei uma contextualização sobre os seres vivos. Em seguida, trarei para vocês algumas informações sobre a classificação dos seres vivos, desde os tempos remotos até os dias atuais. Por fim, estarei socializando com vocês um pequeno desafio. Muito bem. Professor, relembra para nós, por gentileza, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, um pouco da nossa aula passada? Relembro. Nós vimos o que vem a ser um ser vivo, que é tudo aquilo que tem vida. Para ser considerado ser vivo, tem que apresentar algumas características específicas, exclusivas. Ô professor, relembra para nós, cita pelo menos algumas delas. Cito. Uma das principais características exclusivas dos seres vivos é o metabolismo, organização celular, crescimento, reprodução, evolução e adaptação. Então, nós estudamos na aula passada cada uma dessas características de forma detalhada. Hoje, iremos nos deter apenas à classificação desses seres vivos. Como estudar esses seres vivos? Animal, vegetal e micro-organismo. É o que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Inicialmente, deixa eu apresentar um termo para vocês. Biodiversidade. Bio é vida e diversidade é estar relacionado à grande quantidade de seres vivos existentes no universo. Para facilitar o estudo dessa grande biodiversidade, foi necessário classificar esses seres vivos. Muitos pesquisadores utilizaram aí diversos tipos de métodos para classificar os seres vivos. Observaram, por exemplo, características anatômicas, ou seja, características de acordo com a estrutura do corpo. Os que tinham semelhanças foram organizados em um determinado grupo. Foram observadas também características fisiológicas, ou seja, seres vivos que realizavam aquelas mesmas funções, eles eram classificados, agrupados em um determinado segmento. Além das características anatômicas, fisiológicas, os seres vivos, eles também foram classificados observando suas características embrionárias. Como se desenvolvem? Vamos conhecer os principais métodos de classificação, tomando como base o homem primitivo até os dias atuais. Vamos iniciar essa classificação trazendo aqui para vocês informações desde os tempos remotos. Por exemplo, o homem primitivo. Como classificava os seres vivos? O homem primitivo classificava os seres vivos em seres perigosos e não perigosos. Assim como o homem primitivo também classificava os seres vivos em seres comestíveis e não comestíveis, assim como seres venenosos e não venenosos. Uma classificação até rudimentar, simples, era feita dessa forma por meio do homem primitivo. Professor, em seguida, como se deu a classificação dos seres vivos? Cita-se por oportuno, filósofo, também considerado aí um dos pais da ciência biológica, chamado de Aristóteles. Por volta, precisamente, do século IV a.C., ele trouxe outro método de classificação de seres vivos. Ô, professor, por que tem que classificar os seres vivos? Precisamos classificar os seres vivos para facilitar o estudo e a compreensão dos mesmos. Então, Aristóteles trouxe outro método. Ele disse, vamos classificar os seres vivos em animais com movimentos e em plantas ou vegetais sem movimentos. Foi a classificação trazida na ocasião por Aristóteles. Professor, parou aí? Não. Depois de Aristóteles, chegou aí dando sua contribuição outro filósofo chamado Platão. Então, Platão também deu sua contribuição.
E ele classificou os seres vivos em gramíneas, em ervas, em arbustos e árvores. Platão se deteu mais à área vegetal. Então ele classificou as plantas em gramíneas, em ervas, em arbustos e em árvores. Termina aí, professor, a classificação? Não. Temos continuação. Porém, antes da gente ir para a classificação mais atual, é importante citar que todos esses exemplos citados anteriormente são exemplos de classificação artificial. Professor, como assim artificial? Porque utilizou apenas um único critério e de forma aleatória. Agora, vamos para a classificação mais atual, que é a classificação feita por esse botânico sueco por volta do século XVIII, precisamente a partir do ano de 1707. Esse botânico sueco é chamado de Carl Linneu, ou simplesmente Linneu ou Linné. E ele decidiu classificar os seres vivos. E ele organizou os seres vivos em 7 classes taxonômicas. Disse, olha, todos os seres vivos, animal, vegetal e micro-organismo, vão ser organizados em 7 classes taxonômicas. Tem um ramo das ciências da natureza chamado taxonomia, que se ocupa em classificar os seres vivos. Quem criou? Um deles, que deu grande contribuição, foi esse botânico sueco chamado Linneu. E ele criou 7 classes taxonômicas. Todos os seres vivos estão organizados nessas 7 classes taxonômicas. Qual é a primeira classe, professor? O reino. O reino detém todos os seres vivos. O reino, só para vocês terem uma ideia mais precisa, é a classe taxonômica que engloba todos os seres vivos, animal, vegetal, micro-organismo. Depois do reino, ele traz aí o filo, nós temos a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Essa é a classificação atual mais aceita. Quem foi um dos fundadores, dos criadores? O botânico sueco chamado Linneu. Muito bem, professor. Dando continuidade, é importante também citar esse grande pesquisador chamado Robert, que por volta do século XX, precisamente em 1969, ele classificou esses reinos em 5, deu essa contribuição. Nós temos hoje 5 reinos. Quais são os reinos dos seres vivos? Nós temos aí o primeiro reino, reino Monera. Ô professor, está ficando um pouco confuso, é muita informação, professor. Vá devagarzinho para eu entender. Então vamos lá. A mais atual são as classes taxonômicas, criadas por Linneu. Depois da contribuição de Linneu, veio aí esse pesquisador chamado Robert. E ele dividiu os reinos em 5. Ele disse que o primeiro reino é o reino Monera. Quem está presente em reino Monera? São os seres mais simples, são os seres menos evoluídos, são as bactérias e as algas, por exemplo, as algas azuis. Nós vamos estudar em outras aulas de forma detalhada. Hoje, apenas a classificação. Então, o reino Monera é o reino que está presente aí as bactérias de uma forma geral. Tem algas também. Depois ele traz aí o reino protista. Interessante na área de ciências da natureza, às vezes nós nos deparamos com nomes, com nomenclaturas um tanto quanto complexas ou complicadas. Mas se a gente parar para prestar atenção na palavra, ela já traz o significado. O reino protista, quem estão presentes no reino protista? Os protozoários, né? Os protozoários e algumas algas. Quem está presente, professor, no reino fungi? Vamos lá, reino fungi, nós temos aí os fungos. Esses são os reinos dos micro-organismos, porque muitos deles são visíveis apenas através do microscópio. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês, que é tema de outras aulas. Esses 3 reinos que eu falei, reino Monera, protista e fungi, que nós temos as bactérias, os protozoários e os fungos, eu vou adiantar já para vocês que esses seres vivos, que esses micro-organismos, eles têm pontos positivos, assim como também apresentam pontos negativos. E nós vamos estudar em outras aulas. Professor, mas adiante, que o senhor já deixou a gente curioso aqui, adiante um ponto positivo desses micro-organismos, porque eu acho que micro-organismo só causa doença. Não. Tem micro-organismo que traz benefício. Por exemplo, muitos deles atuam fazendo a decomposição da matéria orgânica. Ô professor, o que é a matéria orgânica? São restos de animais e vegetais em estado de decomposição. Eles fazem a limpeza do meio ambiente. Então é bom.
Existem micro-organismos que estão dentro do seu corpo, estão dentro do meu corpo, lá na porção do trato gastrointestinal, lá no seco, formando a flora intestinal. E esses micro-organismos são benéficos, eles auxiliam no processo de digestão. Existem micro-organismos que são utilizados para fabricar alimentos, assim como medicamentos. Então, é só uma curiosidade para despertar aí a atenção de vocês, tá certo? Então, micro-organismo tem ponto positivo e ponto negativo. E eles foram classificados nesses reinos, Monera, Protista e Fungi. Mas nós temos o reino Animalia, ou reino animal, que estão presentes aí todos os animais, inclusive nós, os animais racionais. E nós temos também o reino Plantae, que estão presentes aí as plantas, os vegetais, seja os mais simples, do meio aquático, as algas, aos mais evoluídos, né, da área terrestre, que são aí as angiospermas, que são as plantas que produzem flor, fruto e semente. Também iremos estudar detalhadamente cada um desses seres vivos nas aulas que virão pela frente, tá certo? Então, Robert criou 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animal e Vegetal. Iremos estudar detalhadamente nas próximas aulas. É só uma forma de classificarmos os seres vivos. Resumindo praticamente este conteúdo, é importante citar que todos esses seres vivos desses 5 reinos, eles são classificados quanto a 3 aspectos. Ô professor, quais são os 3 aspectos principais que nós, alunos da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, da fase 1 e 2, nós precisamos entender? Nós precisamos entender que, de uma forma geral, esses seres vivos são classificados, primeiramente, quanto ao número de células que ele possui. Poxa, professor, como assim? Tem ser vivo que não tem célula. Quem lembra qual é esse ser vivo? Os vírus, eles são acelulares. Tem ser vivo que só tem uma única célula. São chamados de unicelulares. Olha como é fácil, tem nenhum que ficar nervoso ou nervosa. Unicelular, uma célula. Professor, qual é o ser vivo que só tem uma célula? As bactérias. Já pensou, você vai ao médico, né? Tá lá com problema de diarreia, porque diarreia geralmente é uma bactéria, né? Você já chega lá num consultório e diz: doutor, eu estou sendo atacado, eu estou sendo acometido por um ser vivo unicelular. Olha só, já está dando um gabarito aí para o médico, ele já sabe que é uma bactéria. Vai dizer: rapaz, você faz medicina, né? Já? Não, sou aluno da Rede de Educação do Paulista, né? Porque já está ligado aí nessas informações, né? Então, unicelular, somente as bactérias. O professor, tem ser vivo que tem 2 ou mais células? Tem. Os seres vivos que têm 2 ou mais células, nós chamamos de seres pluri ou multicelulares. Exemplo, nós, animais, nós somos formados por 2 ou mais células, temos várias células, somos chamados pluricelulares. Ô professor, então quanto ao número de células, acelular não tem célula, unicelular tem uma célula, pluri tem 2 ou mais. Beleza, pode prosseguir, professor. Os seres vivos são classificados quanto ao tipo de célula. Existe basicamente 2 tipos de célula: procariótica e eucariótica. Eita, professor, complicou. Mas deixa eu dar uma dica. Procariótica, P de primitivo. Primitivo é simples. Os seres que têm células procarióticas são aqueles menos evoluídos. Por exemplo, as bactérias. As bactérias têm a célula simples. E os demais apresentam a célula complexa, evoluída. São chamados de seres eucariontes. Nós somos eucariontes. Ok, professor. Nós temos também a classificação desses seres vivos quanto tipo de nutrição. Professor, como assim quanto tipo de nutrição? Ô professor, antes de falar em nutrição, fala para nós, por gentileza, o que é a nutrição? A nutrição nada mais é do que o ato de fornecer nutrientes para a nossa célula. Nós nos alimentamos, não é para matar fome não. Eu vou comer para matar a fome, não. Nós nos alimentamos para nutrir as nossas células. Aqui, carinha, nós nos alimentamos para nutrir nossa célula. As nossas células, elas são uma espécie de fábrica. Está ali funcionando. Para nossa célula funcionar, eu costumo dizer que nós somos máquinas. Para nós funcionarmos, nós precisamos nutrir essa célula, nutrir essa máquina. Ô professor, e como é que a gente nutre essa célula? Por meio da alimentação. Quando nós nos alimentamos, nós estamos fornecendo nutrientes, que são substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas. O professor cita para nós
água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros. Além do alimento fornecer esses nutrientes para a nossa célula, eles fornecem também energia. Não é energia elétrica não, energia química presente nos alimentos. Então, uma das formas também de classificar os seres vivos é quanto ao tipo de nutrição. Tem aqueles seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento. Esses são chamados de autótrofos. Produz seu próprio alimento. É igual aquele tempo que a gente usa, né? Quando a gente não está dependendo do pai nem da mãe. Ou seja, é autossuficiente, né? Então, o que é um ser vivo autótrofo? Ele é aquele capaz de produzir seu próprio alimento. Ele não precisa não de outro ser vivo para se alimentar. Então, professor, quem é esse ser vivo que produz o próprio alimento? São os agricultores? Não, eu não estou falando. Eu falo produzir o próprio alimento na sua própria estrutura. Quem são esses seres vivos? Eu já adianto para vocês, são as plantas. Hoje, professor, como é que as plantas produzem seu próprio alimento? Nós vamos estudar mais adiante. Como é uma aula introdutória, as plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas utilizam a energia do sol e os nutrientes, né, a seiva bruta presente no solo para produzir seu próprio alimento. Somente as plantas. As plantas produzem seu próprio alimento devido a ela ser clorofilada, devido a ela ter um pigmento verde. O professor, o Hulk, ele produz o próprio alimento, ele não é verde, não. Ali é história em quadrinho, né? Ali é fantasia. Só quem produz o próprio alimento são as plantas clorofiladas. O professor, e quem são os seres vivos que não produzem seu próprio alimento? Qual o nome que nós damos aos seres vivos que não produzem os seus próprios alimentos? Nós chamamos de seres heterótrofos. Nós somos seres heterótrofos. Nós não produzimos nosso próprio alimento no corpo. Ah, eu quero vitamina. Não, a gente não produz. A gente precisa se alimentar de outro ser vivo para sobreviver. Por isso, já vou adiantar até outro assunto, para você já ficar pensando aí. Nós fazemos parte de uma cadeia alimentar. É um ser vivo se alimentando do outro ser vivo, seja animal ou vegetal, para retirar dele o nutriente e a energia que nós precisamos. Ô, professor, um exemplo, só um exemplo. Eu posso comer, se alguém falar assim, hoje eu comi carne de coelho, hoje eu comi carne de preá. Pode, professor? Pode. É uma cadeia. É um se alimentando do outro para adquirir energia e nutrientes. Porém, alguns animais é preciso ter autorização dos órgãos competentes. Tem que ficar ligado, prestando atenção nessas questões legais, ok? Por fim, eu vou concluir a aula de hoje, aula de número 2, que é uma continuação da aula de número 1, com um breve desafio. E esse desafio diz o seguinte, vou fazer a leitura e vou deixar que vocês possam responder juntamente com o seu professor, da sua professora, né? Dialogarem, discutirem, refletirem e mandar para nós esse feedback. O que diz a questão? Classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e de hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados. Para facilitar a classificação, Linneu, lembra do Linneu? Aquele botânico sueco, por volta do século XVIII, que criou as classes taxonômicas, né? Então, Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas. De acordo com esse sistema, qual é o taxon mais abrangente? O professor, taxon vem de taxonomia. Qual dessas classes taxonômicas é a mais abrangente? Letra A, reino. Letra B, filo. Letra C, classe. Letra D, ordem. Ou letra E, espécie? Lembram que eu enfatizei qual é o que engloba a grande quantidade dos seres vivos? Então, revisem essa aula, assistam sempre que houver a necessidade e qualquer dúvida estou à disposição. Antes de concluir a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de deixar para vocês aqui uma frase para que a gente possa refletir. Essa frase é de Érico Veríssimo e diz o seguinte: a inteligência, ela é uma luz que me ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. É preciso ter vontade, é preciso ir à luta para a gente conquistar os nossos objetivos e realizarmos os nossos sonhos. No mais, agradeço a todos e a todas pela atenção. Valeu, pessoal. Por hoje é só.